Hoje aqui no nosso estúdio do Shop Mix, eu recebo uma pessoa muito especial. Eu falo especial pela história de vida e especial porque ele ajuda pessoas, né? Nas suas dificuldades, naqueles momentos difíceis na vida, sempre pronto com uma palavra. E eu a conheci faz pouco tempo e realmente eu me encantei. E falei, não, eu preciso trazer ele aqui para dividir com vocês um pouquinho todo esse know-how, toda essa experiência que ele tem e contar de como foi, né? O momento que ele falou, nossa, preciso mudar aí de carreira e começar realmente a seguir o meu propósito. Bom, hoje eu entrevisto o pastor César Graciani, o pastor Cezinha. Pastor Cezinha, conhecido como pastor Cezinha. Olha, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu, todo meu. Que alegria estar aqui, ter essa oportunidade de bater um papo, de falar um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Com certeza, né, você que está em casa aí, algo Deus vai falar, né, através da história. Com certeza alguma coisa o Senhor vai tratar no seu coração. E é um prazer, Graciana. Obrigado pelo convite. Estar aqui para mim é um motivo de honra, de muita alegria, viu? Imagina. Muito obrigado. Vamos começar do começo, né? Bora lá bater um papo. Me conta quem era César antes de começar nessa área. Uau, vamos lá. Bom, na verdade, acho que como a grande maioria dos meninos, né? Eu acho que a grande maioria sempre teve alguns sonhos de criança e o meu sonho era ser jogador de futebol, né? Então, desde muito pequeno, eu comecei nessa questão de futebol, escolinha de futebol. E o meu pai sempre um incentivador, meu pai, minha mãe, apesar de ser uma família muito humilde, passar muita dificuldade, eu falo que nós nunca passamos fome, né? Mas a gente sempre passou muita necessidade, né? Algumas coisas eram muito difíceis para nós. É a realidade do nosso país. E o que aconteceu foi que meu pai, para você ter ideia, meu pai, ele era lavrador, né? Cortador de cana. Meu pai, ele tinha muita dificuldade financeira. Eu me recordo que ele separando algumas moedinhas para me mandar para o futebol, pagando uma escolinha de futebol aqui. E eu estava dando muito certo, Então, a partir acho que dos 14 anos de idade, as coisas começaram a funcionar muito rápido e foi assim uma velocidade que nós não imaginávamos. E comecei a minha carreira, lógico que se for falar tudo vai dar um livro aqui. Mas assim, eu comecei com esse desejo e as coisas foram acontecendo. Joguei aqui em Piracicaba, joguei alguns clubes fora de Piracicaba. Então o César, ele foi um menino sonhador, né, um apaixonado por futebol, sempre gostei de futebol, porque a minha família veio dessa cultura de alguns primos serem jogadores e todos eles, né, no decorrer da sua história, acabaram se acidentando, acontecendo alguma coisa. E quando aconteceu do César aparecer nesse cenário, eu falo que os holofotes viraram todos para mim no sentido do quê? Ele vai dar certo. Então eu cresci com essa responsabilidade, eu preciso dar certo. Porque era a ideia de tirar meu pai daquela vida difícil, a minha mãe daquela vida que não era muito fácil, né? Eu tinha uma irmã muito pequena e eu e minha irmã, a gente tinha uma conexão muito bacana. Eu falava, não, eu preciso dar um futuro. Então assim, eu carregava essa responsabilidade. Então, assim, eu fui crescendo, fui realmente vendo as portas se abrindo, né? Joguei em alguns clubes, como disse, aqui de Piracicaba, joguei também em alguns clubes lá em Campinas, Bragança Paulista, em vários lugares, e eu vi as coisas falando, poxa vida, tá tudo dando certo. Estava tudo correndo do jeito que você estava imaginando. Era até mais, porque assim, era muito rápido, as coisas estavam acontecendo muito rápido, então, tipo assim, eu falei assim, era quase impossível aos meus olhos, falei assim, vai dar alguma coisa de errado. Mas prova é Deus, né? E eu falo que prova é Deus porque hoje eu entendo que foi uma vontade de Deus. Eu estava de férias de um clube, né? E uma das regras que nós temos lá é o seguinte, você não pode, né, fazer exercícios que vão colocar em risco a sua integridade. Sim. Mas todo jovem é teimoso demais. E eu, como um jovem muito teimoso, mas eu me recordo plenamente um dia. Porque no quintal da casa dos meus pais, que era perto da casa de um tio, meu tio tinha um campo de futebol lá. E eles me chamaram para jogar naquele dia. Eu me recordo perfeitamente meu pai dizendo assim, ó, não vai. Só que sabe como que é, jovem teimoso? Mas eu fui, mas eu disse pro meu pai o seguinte, não, pai, eu vou lá, mas só vou assistir, cara, eu vou assistir. Mas quem disse que eu ia lá só assistir? Eu não ia só assistir. Até porque você amava aquilo, amo futebol. Né? E tava lá os meus amigos. Em resumindo a história, eu fui jogar futebol naquele dia lá. Eu sofri um acidente, né, uma pessoa... Agora não consigo falar se foi por maldade, foi sem querer, mas aconteceu um acidente, ele praticamente caiu sentado em cima do meu tornozelo e eu tive uma fratura exposta. E quando eu vi aquilo, né, as pessoas que estavam em volta chegaram até mim e elas tentavam esconder de mim. Eu falei, não, eu quero ver. E quando eu vi aquilo lá, minha perna do jeito que estava, eu falei assim,
acabou tudo, acabou tudo. Naquele momento já caiu a ficha. Porque assim, ó, para você ter ideia, eu tava no juniores, né, e eu já estava para assinar contrato com um profissional. Então eu retornava, isso foi num sábado, eu retornava na segunda. Por que não ouviu meu pai? Veio tudo na minha cabeça, desmoronou, tipo, caiu minha... E seu pai, a hora que olhou pra você? Chorou. Meu pai chorava muito, meu pai chorava muito. Resumindo, né, fui pro hospital, precisei passar por uma cirurgia, meu pai não pôde mentir, mandou todas os exames para Campinas e eu fui dispensado, né, com uma mão na frente e outra atrás. E foi aí que a minha vida, parece que o castelo que eu tinha construído, ele começou a desmoronar. Desmoronou. Literalmente foi isso, né? Eu falo isso, eu tinha 20 para 21 anos de idade. Novo. E eu, tipo assim, eu vi os amigos sumirem, eu vi as pessoas que batiam na minha costa sumir, eu vi as pessoas que falavam, nós estamos juntos, na verdade. Nunca estiveram juntos. É nessas horas vê realmente quem eu vi uma frase hoje muito interessante, cabe muito bem nesse momento. De vez em quando Deus permite que os nossos barcos balancem só para ver realmente quem está dentro, né, com a gente de verdade. Exatamente. E ali eu vi que realmente era minha família mesmo. E eu confesso que eu entrei assim, Graciela, num estado de depressão muito profundo. Por quê? Porque, como eu disse, eu carregava uma responsabilidade dentro de mim, era uma cobrança minha, né, de eu dar certo pela minha família, por ajudar a minha família, por fazer com que os meus pais parassem com aquela vida difícil que ele tinha. Meu pai acordava 4 horas, 3 horas da manhã para ir trabalhar, né, ficava até tarde e para fazer o bem para nós. E eu me recordo de muitas dificuldades que nós passamos, muitas dificuldades de querer algumas coisas e não poder, de ver as pessoas terem na escola, todo jovem, né, desde sempre, a gente queria, eu ia só com quichute na escola, e o quichute era sujinho de barro, e os caras falavam, o pé vermelho chegou, e eu sempre, por isso que hoje o pessoal fala, você gosta de tênis pra caramba, né? Aí eu brinco que eu falo assim, é só pra quebrar meu trauma do passado, é nada, é uma migué que eu dou. Mas assim, então assim, ali, o César que construiu todo esse sonho, o César literalmente viu tudo caindo de água abaixo. E aí foi com que algumas pessoas foram se aproximando, um tio meu se aproximou de mim, e um dia ele falou de evangelho. Mas eu tinha muito preconceito, né? Eu tinha alguma coisa que foi enraizada no meu coração por causa da religiosidade, e eu tinha muito preconceito. Mas um dia, por muita dor, né? O César pensou em tirar sua própria vida. Cheguei nesse nível, é um ponto de pensar, planejar, porque eu ficava um cara de 21 anos, 20 para 21 anos, depender, por exemplo, minha irmã você ficou na cama? Na cama com uma gaiola no tornozelo, foi assim um tempo muito difícil, e não foi um mês, né, eu fiquei com isso aí 6 meses, fora depois todo o tratamento que eu fiz, eu fiquei praticamente 1 ano sem conseguir andar direito. E ali eu via minha irmã ter que cuidar de mim. Minha irmã tem diferença de 11 anos. A gente tem uma diferença de 11 anos. Eu imagino o choque, porque você estava indo no seu sonho, sabendo que poderia, né? Estava tudo ter a tua certo. Família por trás. E de repente você foi para trás. Não, literalmente. Tipo assim, foi como se eu visse assim um buraco, eu estivesse andando e caísse nesse buraco. E assim foi muito difícil. Essa reação foi muito difícil. Então eu fiquei muito tempo pensando, falava assim, eu não sirvo para nada. Porque esse era o pensamento que vinha na minha mente. Pô, e você sabe que pode ser que muitas pessoas que estão vendo estão passando por esse momento. Não, mas é por isso que eu falo, Graciela, por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, a Bíblia vai dizer o seguinte, Provérbios capítulo 16 diz assim, cabe ao homem fazer planos. Eu tinha esse plano, eu tinha esse sonho, mas o versículo completa dizendo, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quer dizer, a minha vontade não é a vontade de Deus. E tem muita gente que está ouvindo, que vai ouvir esse podcast, e o que ela planejou não deu certo. E para ela pode achar que isso é o fim. Só que quando nós achamos que é o fim, Deus sempre tem uma vírgula que Ele coloca na nossa história e Ele Gostei da vírgula. Essa vírgula, ela é fundamental, porque às vezes nós mesmos, por não dar certo aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós planejamos, nós mesmos às vezes colocamos um ponto final. Aí vem o Senhor com a tua misericórdia, Ele tira aquele ponto final, coloca uma vírgula e começa a reescrever aquilo que é da vontade dele. Eu sempre falo, né? Tem muitas coisas que é a nossa vontade, exatamente, mas não é a vontade dele. Então, assim... Quando que Deus te deu a vírgula? Foi quando um dia eu estava dentro da igreja, meu primeiro culto que eu fui, e o meu tio estava do meu lado e ele literalmente me levou para aquele culto e eu vi o cara, pastor pregando, eu olhei para ele e falei assim, você vai falar minha vida para esse cara aqui? Meu tio ainda brincou comigo e falou assim, cara, eu nem sabia que você viria hoje. Porque eu não tinha essa ideia de que, tipo assim, como que Deus fala? Eu achava que Deus
falava e eu falava assim, meu, como essa história que Deus fala? Como que essa história? E eu não tinha noção de como que era, eu não tinha esse hábito de ouvir dessa forma. Até porque muitas pessoas que estão nos assistindo também têm o preconceito do evangelho. Com certeza. Das pessoas evangélicas. Como eu tive um dia. Porque foi se construindo, né? Hoje mudou muito. Muito. Então, e tem muitas pessoas que não sabem disso, ainda tem aquela visão antiga, né? Exato. Com toda aquela limitação, né? Com toda aquela... Enfim, e eu falei isso para você, Sim, eu nós tinha um conversamos. preconceito em relação ao evangélico. Mas depois de conhecê-lo, de ter ido assistir um culto, jura, quebrou todos os meus preconceitos. Que bom. Todos. Eu vi como realmente hoje você faz um trabalho maravilhoso, mas que depois a gente vai entrar, eu quero que você termine sua história. Senão eu vou começar a falar. Não, bora. Mas assim, eu tive esse impacto, já assim, tipo, essa vírgula aconteceu na primeira vez que eu permiti Deus falar comigo com o coração aberto, porque eu estava muito fechado. As pessoas vinham falar para mim, não, você pode começar, você pode recomeçar. Tanto que eu tive a oportunidade de recomeçar no futebol. Eu tive a oportunidade, tive convite de outros clubes, mas assim, eu não tive mais prazer, não tive mais vontade disso. Foi como se alguma coisa secasse dentro de mim, morresse dentro de mim e recomeçasse de uma outra forma. Então, naquele dia que eu estava lá, e eu me recordo até hoje, quando o pastor me fez um apelo, e eu insisti em segurar no banco. Eu falava, não vou, eu não posso ir. Eu ficava ali me remoendo até o ponto que eu não percebi que eu estava lá na frente. E eu me recordo que aquele dia, aquele pastor, um senhor, lembro até hoje, o pastor Francisco, ele desceu, um senhor muito simples nas suas palavras, muito simples mesmo, assim, a forma com que ele conduziu, uma tranquilidade muito diferente de mim, que eu sou muito agitado, mas ele desceu do altar, ele passou no meio de muitas pessoas que estavam lá na frente, ele veio até a minha vida, colocou a mão na minha cabeça e disse, Deus está mudando a sua história. E eu não entendi o que era Deus mudar a minha história. Eu falava, o que vai acontecer daqui pra frente? E eu fiquei mais que perdido que segue em tiroteio. Eu falei, não sei como começar. E, gente, é incrível a forma com que Deus começou a mover as coisas. Mover, assim, foi muito... O que aconteceu na minha vida, desde quando eu entreguei realmente minha vida para Jesus, aconteceu muito rápido. Muito rápido. Essa transição na minha vida foi muito rápida. E, de repente, eu já estava envolvendo. Claro que fui procurar um trabalho. Eu comecei a trabalhar, por exemplo, numa empresa, numa metalúrgica, para limpar os tornos lá, que o pessoal fazia a usinagem, e eu ficava tirando os cavacos do torno, varrendo o chão, fazendo café. Pessoal, esse foi meu trabalho. Uhum. Então, imagine só, eu estava aqui, né? E eu falo que Deus foi desconstruindo a minha vida. Gente, de verdade, é por isso que nós precisamos entender o processo de Deus. Exatamente. Quando você respeita... Nada é por acaso, né? Absolutamente nada. Só que a gente tem que estar preparado para enxergar. E a gente tem que estar preparado para abrir mão da nossa vontade e permitir que a vontade de Deus aconteça. E as pessoas, elas têm um pouco de vítima, né? Tudo, Com certeza. Tudo ele vitimiza. Tudo ele acha Porque é mais fácil. É porque eu... Mas é mais fácil fazer isso. Exatamente. Quer dizer, é muito mais fácil transferir essa responsabilidade e se vitimizar do que você colocar assumir a sua responsabilidade e viver. Né? Então é muito mais fácil eu transferir, o problema é porque eu nasci numa família assim. Problema é porque ninguém me ajudou. O problema é porque eu não tive essa oportunidade. O problema é a gente sempre vai ter. E o brasileiro é bom disso, né? A gente com o brasileiro, a gente é bom. A gente entende bem disso. A gente é muito bom. O brasileiro é gambiarrista em tudo que ele faz, né? A gente sempre brinca lá na igreja que o brasileiro ele tem o dom de fazer gambiarra. Tirar uma luz de um lugar, colocar no outro que não está usando, colocar um alfinete um grampo no chinelo havaiana que quebra. O brasileiro inventou o Durepox, né? Pra você ter noção. No mundo não existe isso, mas no Brasil existe. Então são coisas que a gente vai fazendo isso. Só que a gente traz essa cultura pra nossa vida espiritual. Uhum. A gente tem mania disso. E aí a gente se vitimiza. Não aconteceu porque a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é do fulano. Não, a gente tem que entender que é a nossa responsabilidade. Tudo depende de nós. E até porque se você não tivesse enxergado o seu propósito, eu tava pode até ser hoje. Que hoje você estaria em outro Não, mas lugar. eu tenho certeza disso. Infeliz, né? Mas muito. Eu estaria hoje remoendo o que deu errado lá atrás. Eu estaria, com certeza, eu tenho plena convicção do que eu estou falando. Se eu não tivesse entendido o que aconteceu na plena vontade de Deus, nada fora de controle de Deus, eu estaria até hoje remoendo o meu passado.
criticando o que aconteceu, querendo achar um culpado do que aconteceu. E não é assim, gente. E não é assim. Então isso a gente precisa ter essa maturidade. Se uma porta se fechou, tem um propósito. Se uma porta se abriu, tem um propósito. A gente precisa entender que a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele vai nos conduzir da melhor forma. E nem sempre a melhor forma é do jeito que eu quero, é do jeito que eu planejo, é do jeito que eu acho que vai ser. Às vezes precisa de algum tropeço até para amadurecer. É fundamental. Né? É fundamental. Hoje eu falo para você... Tem uma frase que fala assim, você vem para a Terra para aprender. Exato. Pelo amor ou pela dor. Pela dor. E você é verdade. que escolhe também, né? E é verdade. É. E essa frase, olha, poderia de verdade, com toda certeza, estar sendo ilustrado isso de uma forma muito mais evidente. Essa frase é fantástica. É. E assim é com o Evangelho, assim é com o propósito de Deus. Nós estamos aqui para aprender. E nós estamos aqui e sabemos que essa vida aqui, ó, gente, vocês estão nos ouvindo, essa vida aqui é extremamente passageira. Ela tem um começo, meio e fim. Não tem como. O que vai começar quando tiver um ponto final daqui é o que inicia a eternidade. Então a gente tem que saber o propósito de Deus. Senão a gente vai chegar no céu um dia... Para Deus, a gente não ouviu a voz de Deus, desobedeceu, não permitiu que o propósito de Deus. A gente vai chegar no céu e falar assim, Deus, mas que vida desgraçada que o Senhor me deu. Né? Eu sofri demais lá. Aí Deus falou assim, mas não era nada disso que eu queria. Eu tentei fechar uma porta aqui, eu tentei mostrar um caminho ali, mas você foi totalmente ao contrário. Então, nós precisamos estar muito sensível a isso. E foi o que Deus fez. Quando aconteceu tudo isso, eu comecei a me abrir para esse tempo novo. Passei, como disse, fui trabalhar metalúrgica, fui trabalhar, né, depois vendendo carro, fui, assim, comecei a limpar os carros, depois fui promovido lá para vendedor. Assim, eu tive que viver minha vida não pôde parar, né? Tem muitas pessoas que param Sim. quando alguma coisa dá errada. Sim. Ah, não vou mais tentar. Não, gente, não. A vida é cercada de oportunidades. De tentativas. De tentativas. Nem todas você vai acertar, nem todas serão perfeitas. Mas pode ter certeza de uma coisa, na insistência, na direção, você vai encontrar esse propósito, você vai encontrar esse caminho e as coisas vão fluir. E graças a Deus, Graciela, pela misericórdia de Deus, né? Depois de algo que aos meus olhos deu errado, e hoje eu falo assim, que na verdade deu tudo certo. Hoje, até esses dias atrás, eu falei assim, eu não me lembro quem foi que me machucou, não tenho nem noção da imagem na minha cabeça dessa pessoa, mas eu falo pra ele assim, Deus abençoe Fez você. um bem, meu né? amigo do céu, você não sabe, aquela porrada que tu me deu. Foi divisor de águas na sua vida. Foi divisor de águas. Porque eu estava indo pro meu caminho, pra minha vontade, para aquilo que eu achava que dava certo. Na verdade, não tinha nada a ver com o plano de Deus. E graças a Deus, né? Depois isso já são 19 anos, não, já são 20 anos já que eu tomei essa decisão, já são 15 anos já de pastorado, fui auxiliar, né, quase 5 anos na igreja Como que certa. funciona isso? Na verdade, eu falo assim, que o ministério pastoral, ele não é uma vontade, ele é uma vocação, é um ministério. Acredito, Assim, tem muitas pessoas que eu vejo assim, pô, nada contra, tá, gente, pelo amor de Deus, mas eu acabo vendo muitos aventureiros, como na sua profissão, em toda área tem um aventureiro. Sim. Mas a pessoa, Elas pensam que são fáceis. É fácil. Ela Não é vê tão fácil você- ser apresentadora, tá em todas as lojas, tá sempre arrumada. Ninguém vê os perrengues, né? Ninguém vê, Só vê o glamour. o fora disso aí, ninguém vê os tombos que a gente cai. Mas é verdade, muitas pessoas olham o momento e elas falam assim, eu quero ser igual a ele. Pô, legal. Eu tenho muitos pastores hoje que são inspiração na minha vida. Meu pastor Toninho, né, que é meu pai, né, eu falo meu pai espiritual, e outros pastores que eu tenho, assim, como grande referência. Eu olho para eles, me inspiro neles, mas eu sei que cada um vai trilhar a sua história, né? Então, assim, é muito importante, muitas vezes, a gente entender que o chamado de Deus, ele é uma vocação. O ministério é uma vocação. E o que aconteceu? Eu entendi que isso era uma vocação na minha vida. Então, eu fui estudar para isso. Eu fui me preparar. Acho que como todo mundo, né, que queira ter algo na sua vida e crescer na sua vida, precisa estar preparado. Sim. Né? Muitas pessoas querem oportunidade, mas não estão Não preparados. se preparam. Gente, é incrível algumas coisas que eu falo. Às vezes eu ouço até de jovem. Não, pastor, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo. Tá, a primeira O que pergunta você eu está falo fazendo para isso? é essa. Ah, eu tô esperando em Deus, irmão. Não vai cair no seu colo. Não vai cair no seu colo. As coisas você precisa estar preparado para as oportunidades que virão. E eu fui me preparar. Né? A primeira coisa que eu fui fazer foi fazer uma faculdade de teologia. Na época eu ganhei essa bolsa e fui estudar. Só que eu não tinha pretensão do pastorado. Eu fui estudar por vontade, por conhecimento. Por curiosidade. Por curiosidade, porque tinha muitas coisas que eu ainda tinha algum choque cultural, até por questões de religião, eu tinha muito choque em relação a algumas coisas. Eu falei, não, eu quero entender.
Se eu quero realmente me entregar, eu preciso entender. E eu fui fazer a faculdade de teologia. E quando eu terminei a faculdade de teologia, na época o pastor que era o pastor presidente aqui em Piracicaba, ele me chamou e eu já estava trabalhando com jovens, eu ajudava nos jovens, mas eu tinha medo do microfone, você não tem ideia. Você tá brincando. O quê? Comunicativo do jeito que você é? Minha querida, Gente, ele é um showman, vocês não têm noção. Não, mas além assim, do propósito, claro, que a gente, né, isso aí não tem nem o que, é o mérito dele. Mas ele no palco é um showman. Mas, assim, e você tinha vergonha disso? Vergonha, a primeira vez que eu fui... Vocês estão vendo, né? Eu fui orar, a primeira vez que eu fui orar por uma oferta num culto de jovens, eu faltei daquele culto, porque eu falei que eu não estava preparado, brincando. de medo do microfone. E no dia que eu fui fazer, eu tive dor de barriga, tudo mais que você possa imaginar. Mas eu falei, eu vou, preciso ir, eu preciso vencer. E hoje, eu amo. Não pode ver o microfone, não pode ver 2 ou mais pessoas juntas. Não, já começa a bater papo. Então, assim, eu fui atrás disso aí. Aí, eu estava trabalhando com jovens e um dia esse pastor disse assim, ó, eu estava trabalhando e, assim, dentro da empresa que eu estava trabalhando, para vocês terem ideia, ele disse assim, ó, olha, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar na igreja. Eu já estava no começo do namoro, já estava vivendo, planejando, né, futuramente, mas ainda vivendo muita dificuldade financeira. Eu trabalhava numa empresa, eu não me recordo o valor direito, mas eu vou fazer simbolicamente só para vocês entenderem. Eu ganhava, por exemplo, R$2.000. Aí ele fez uma proposta para mim, falou assim, ó, eu precisava de alguém trabalhar na igreja, alguém me auxiliasse. Eu queria contratar uma pessoa e eu pensei em você. E ele falou assim, ó, mas eu posso pagar um salário mínimo. O salário mínimo na época era R$480. Na hora eu falei, eu vou. Quando eu falei isso pra minha família, o meu pai quis me matar, a minha mãe quis me matar. E ela falou, você é louco, você tá louco, você tá pensando, falando de casamento, você vai atrasar a sua vida. Mas eu senti tanta paz, tanta paz. E comecei a auxiliar na igreja, eu ficava lá dando atendimento, eu ficava de manhã até praticamente à noite, a igreja ficava aberta, eu colocava uma mesinha ali, as pessoas passavam ali na rua, entregavam um folheto, convidava, as pessoas entravam para orar, a gente orava, batia papo, e isso foi acontecendo, né? Até falando um pouco do propósito de eu ir para ser pastor, como a gente fala, pastor titular, né? Eu estava 4 anos e meio auxiliando na igreja sede, aí um pastor ficou doente numa igreja, numa das nossas igrejas, lá no bairro Monte Líbano, e era uma igreja que estava passando por muita dificuldade. E eu me recordo que o pastor chegou um dia para mim, do nada, ele chegou tipo 4 horas na minha casa, da tarde, num domingo, ele falou assim, cara, você quer assumir uma igreja? Eu falei, como assim? Ele falou assim, ó, eu fui na casa de 5 pastores, eles disseram que lá eles não iam. E eu já estava no coração, já estava orando já. Eu falei, não, eu quero. Ele falou, mas tem muita dificuldade, a igreja está passando isso. Eu falei, não, eu quero estar no meu coração. E fui para lá. Lá ficamos 4 anos e meio, de uma igreja que tinha 14 pessoas. 14 pessoas. No primeiro culto, 6 foi embora. No seu culto? No primeiro culto. 6 acabou o culto. Falei assim, então, pastor, sabe, não tem nada a ver com o senhor. Mas a gente já estava planejando de sair, porque estava passando dificuldade. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, me dá uma oportunidade. Uma pessoa ficou. As outras 5 foram embora. E mais aqueles que ficaram, permaneceram ali. E eu me recordo assim que é uma igreja que passou muita dificuldade. A ponto de eu estar num dia lá pregando, segundo domingo fui assumir no domingo, teve a quarta-feira o culto, no domingo eu estava pregando e começou a chover. Assim, foi uma chuva até um pouquinho forte, de repente eu vi assim que desmoronou a lateral, assim, que começou a chover dentro da igreja, caiu meu pai do telhado. Nós passamos muita dificuldade lá. Mas ali também eu entendo que foi um propósito de Deus me preparar. Para ver se você tinha certeza que era isso que você queria mesmo. Você estava pronto. Se eu estava convicto do meu chamado. Nós ficamos 4 anos e meio lá. Nós ficamos 4 anos e meio. Nós chegamos lá dia 19 de dezembro de 2010, saímos lá em junho de 2015. Nós entregamos a igreja lá para abrir um Morumbi, nós entregamos com mais de 400 membros. Que tinha naquele lugar, mais de 400 membros. E nós viemos para cá, daí para o Morumbi, com 20, 25 pessoas que me acompanharam para começar o Morumbi. E eu disse para aquele povo, falei, ó, o chamado não é seus, a mudança não é para vocês, a mudança é para mim. Então, assim, eu sempre fui muito desafio. E tá lá hoje, né? Estamos lá hoje. Nossa, vai fazer 8 anos agora. Uma multidão. E não é uma multidão, né? Porque tem novidade, né? Nós estamos aí agora trabalhando para essa nova fase que será um projeto incrível. Eu tenho acompanhado nos seus stories. Assim, está sendo muito top, gente, o que Deus está fazendo, as coisas estão acontecendo. Você vai conseguir reunir quantas pessoas dentro da sua igreja? Ali, hoje nós temos um espaço para 1.000 pessoas. 1.100 já começa a ficar um pouco desconfortável. Lá vai ser para 2.500 pessoas sentadas
É. Dá uma apertadinha para 2.700, 2.800 pessoas, tranquilamente. Para quem começou com 6, né? Com 6, 4. 7 pessoas. Olha, você tem noção da sua responsabilidade na vida de todas essas pessoas? Ó, e assim... Porque é uma super responsabilidade. Eu tenho noção da responsabilidade, mas eu não tenho dimensão do que tudo que Deus está fazendo. Eu não consigo ter realmente. Isso não é hipocrisia, não é falsidade. Eu tenho noção da minha responsabilidade. Por exemplo, para eu subir no altar, até hoje, eu tenho assim, sou apaixonado pelo altar. Eu amo estar ali em cima, mas eu tenho uma dor de barriga para subir lá no sentido do quê? Da tamanha responsabilidade que eu tenho naquilo que eu vou falar. Porque uma frase mal interpretada mata muitas pessoas. E eu vou falar pra você, não é só um impacto ali. Porque hoje, pelas redes sociais, a gente tem, assim... Sim, vocês têm, né? Realmente, ao vivo. Nosso ao vivo. E agora no nosso canal, agora também, né? Pois é. Vocês vão poder assistir o culto dele. E tem sido uma benção, viu? Nós já temos escolhido testemunhos de lá. Depois a gente vai estar falando sobre isso. Sim. Mas, assim, então, assim, hoje eu tenho a ideia, né, assim, dessa responsabilidade. Mas eu não tenho a dimensão do que está acontecendo. Por exemplo, domingo agora, tinha uma família de Goiânia que estava conectado com a gente e eles receberam, né, foram, assim, a mulher estava passando mal, estava com muito problema de saúde e tal, e mandaram uma mensagem no Instagram da igreja dizendo que na oração que a gente estava fazendo lá, ela disse que ela foi curada. Ela foi curada. Então, assim, isso me faz aumentar mais a responsabilidade. Eu falei, meu Deus, olha só. Então, assim, como você disse, uma frase, uma colocação errada, você coloca todo o trabalho abaixo. Então, assim, eu sei do tamanho da responsabilidade. E, como eu disse, por isso que não pode ser apenas um achômetro o ministério, tem que ser realmente um chamado de Deus. Uma conexão com Deus, uma integração muito grande em relação àquilo que Deus tem para passar. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Por isso que eu falo que é uma baita de uma responsabilidade subir no altar, ministrar a palavra. Eu imagino. É muita responsabilidade, muita responsabilidade. Porque aquelas pessoas, elas estão ali para ouvir Deus através da sua vida. Como eu sempre falo. E outra coisa, né? A gente sabe que toda família tem problema. Toda família. Financeiro, de família, de cultura, de tudo, né? Tudo. Todo mundo tem, não existe família que não tenha. Não. Então, quando você vai lá, você está buscando uma palavra para te fortalecer de alguma forma. Com certeza. Né? Para começar a sua semana, para aturar aquele patrão chato, para aturar a Com mãe, certeza. a doença, né? Exatamente. Porque cada um vive a sua realidade. Cada um vive a sua realidade. E todo mundo tem dores, eu falo assim. Exato. A minha dor não é maior que a sua dor. E as pessoas têm essa mania de achar que a dor dela é maior que a sua. Todo né? mundo sabe onde o calo aperta, Exatamente. gente. Cada um sabe onde o calo aperta. Então, assim, por isso que a gente precisa respeitar, né, a vida de cada um. Exatamente. O que, por exemplo, para você olhar na minha vida e falar assim, puxa vida, isso é um problema para mim. Você fala, nossa, mas isso é um problema para ele? Para você pode não ser, mas para mim realmente é. E vice-versa. Exatamente. Então a gente fala que a comunhão, né, de nós entendermos e amarmos, é por isso que a Bíblia, ela fala muito sobre amor, sobre você respeitar, sobre você suportar as outras pessoas em amor. Não é uma questão de você amar ao próximo como a si mesmo. A si mesmo. Não é você trazer para dentro da sua casa. É você respeitar a limitação dele, você respeitar a vida dele, respeitar o processo dele. No lugar. Se colocar no lugar. Isso é muito importante. E hoje, infelizmente, nós vivemos num tempo em que as pessoas se tornaram muito individualistas. E parece que está piorando. Mas vai piorar, porque o amor a si próprio. A Bíblia vai dizer isso. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Não é se esfriaria por ele mesmo, porque ele vai pensar nele, mas se esfriaria pelas outras pessoas. Então, acabou aquela questão das pessoas se importarem. Tá passando o irmão está passando por problema? Oh, beleza. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Não, a Bíblia, ela vai na controvérsia disso. A Bíblia fala que nós devemos ser o suporte para as pessoas. Então, por isso que o papel da igreja... Gente, a igreja, guarda uma coisa no coração de vocês, a igreja não salva ninguém. A igreja foi instituída por Jesus, ele deu essa ordem. Ela é um instrumento. Um instrumento. Essa é a palavra. Ela é uma ferramenta nessa terra que é usada. Então, assim, eu gosto do estilo do pastor Cezinha. Ok, mas tem gente que não vai gostar do estilo do pastor Cezinha, tem gente que vai gostar do estilo de outro. O importante é você estar conectado, porque ali, como eu disse, não é a placa da igreja que vai salvar, não é a denominação. A denominação é criada por uma organização. No momento que você se reúne, o pastor tem um perfil, a palavra tem que ser a mesma. Uma vez eu ouvi uma história mais ou menos assim.
Mais ou menos não, uma história assim. Eu estava falando sobre igreja com um pastor amigo meu, ele pegou uma garrafa de água, ele disse assim, ó, uma garrafa de vidro de água, a gente estava sentado numa mesa, batendo um papo, ele disse assim, ó, tá vendo essa garrafa aqui? Ela tem um prazo de validade. Mas ele falou assim, o prazo de validade não é da água, o prazo de validade é da garrafa, ela precisa de um certo tempo ser reciclada. Ele falou assim, e isso é a igreja. A igreja, instituição, de tempo em tempo ela precisa ser reciclada, ela precisa ser atualizada, mas a água, que é a palavra de Deus, ela não muda. Não. Então, por isso, hoje as pessoas brincam lá, pô, a igreja é parede preta lá, a pessoa dá... Gente, tinha nada para fazer, falei, vou pintar a igreja. Não, então tudo tem um porquê. Então, assim, as pessoas elas precisam entender. E o papel da igreja é esse, Graciela. O papel da igreja é esse, fazer com que as pessoas entendam as dificuldades, as limitações das outras pessoas e ajudem. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Se você bater o dedinho do seu pé, dói tudo no seu corpo. Dói sua cabeça, dá vontade de chorar. E é só o dedinho do seu pé. Então a gente entende o que Paulo está dizendo sobre isso. Que independente se tem A, B, se é bem financeiramente, se é alto, magro, não interessa. Faz parte do corpo. Se dói nele, dói em mim. Exatamente. E é isso que a igreja precisa resgatar. E o que, infelizmente, é um dos trabalhos mais difíceis, é isso. Resgatar esse amor, resgatar essa essência do que é realmente o verdadeiro papel da igreja. Vamos falar da sua viagem, você acabou de voltar, né? Meu Deus. Me conta um pouco como foi essa experiência. Acho que a palavra foi muito bem colocada. Foi uma grande experiência, Graciela. Grande experiência. Porque, como a gente estava falando um pouco no bastidor aqui, né? Uma coisa é você ler a Bíblia e você fala assim, puxa vida, Jesus estava na Galileia, Jesus foi para Jericó, Jesus foi para Jerusalém. De repente você fica imaginando, como será que é isso? De repente você está lá nesses lugares onde você fala assim, puxa vida, agora eu entendo qual era a logística que Jesus fazia para ir de um lugar para o outro. Tinha um propósito em tudo. Gente, assim, incrível. Nós tivemos 4 dias no Egito, né? O Egito, historicamente, é maravilhoso. O Egito, historicamente, conhecer as pirâmides, que foi construída... Não dá para acreditar, né? Não. A menor pedra na construção da pirâmide pesa 2,5 toneladas. A menor pedra na pirâmide. E aí você fica pensando, como que eles conseguiam, né? Gente... mover tudo aquilo? Essa é a pergunta que eu voltei sem resposta. Até o guia fala que existem várias... Eles falam que foi um trabalho dos hebreus. Mas, gente, como? Se você vê, ela é simétrica, ela é alinhada. E é o único lugar no mundo que suporta todo esse peso. Ah, ainda tem isso? Tem isso. Olha, pra você ter noção, em cima das pirâmides não tem mais tráfego aéreo. Por quê? Porque tem uma questão de ondas. Ah, eu ouvi falar Lá, mesmo. aquilo lá é incrível. E a energia daquele lugar? É fantástico. É fantástico. É por isso que eu falo assim, o Egito ele tem muita história, né? O Egito ele tem, por exemplo, a história onde o povo ele atravessa o Mar Vermelho, o povo sai do Egito, né, para viver a terra de Canaã, que é a terra de Jerusalém, a terra da promessa. Então o Egito culturalmente, o Egito foi a nação, o que é hoje, vamos falar, né, os Estados Unidos tem perdido muito, mas o que é os Estados Unidos em relação à questão de economia, à questão de inteligência, era o Egito naquela época. O Egito foi o centro do mundo por muito tempo. Né? Só que com o passar dos anos, ele foi perdendo isso, a essência. E hoje é um país muito difícil, não é um país legal para você morar. Por exemplo, culturalmente lá, duas coisas muito interessantes. Comida, nós não conseguimos comer comida. O tempero lá é muito forte. Ah, é? Muito forte, mas é um tempero assim, muito diferente do tempero brasileiro. Eu gosto muito de comida apimentada, eu amo. Mas o deles lá era muito difícil. Então assim, por exemplo, trânsito. Eu tava brincando agora há pouco, eu tava conversando com uma pessoa que vai com a gente para a próxima viagem. E ele falou, como que é o Egito? Lá no trânsito. Eu falei, cara, não existe semáforo. Nossa. É cada um por si. A gente via motos com casal, com criança, tudo sem capacete andando. Não existe lei. Não existe, é cada um por si. Lá, perguntando pro motorista lá que ele nos levava, né? Como que é pra tirar a carta? Que ele falou, se você souber ir pra frente e pra trás e buzinar, tá resolvido. Porque lá é buzina, pra todo quanto é lado. Aí eu falei, mas quando acontece o acidente? Quando eu falei uma hora assim, quando acontece o acidente, saiu um acidente. Um carro bateu no outro. Não, sabe como que eles resolvem lá? Os caras dentro do carro, troca soco e volta pro carro e vai embora. Eu falei, meu Deus do céu. Eles resolvem no Diante de Deus. Diante de Deus. E voltaram. Tudo resolvido. Cada um vai com o seu prejuízo e vai embora pra casa. Mas assim, aí nós fizemos o trajeto, né?
do Cairo. Para vocês terem noção, o Cairo, a cidade, tem uma cidade, um bairro no Cairo, que não é um bairro, é mais do que uma cidade, chama-se Cidade dos Mortos. É um cemitério. 800 mil pessoas moram dentro do cemitério. Eu não tô brincando, Nossa. gente. Estudem sobre isso. Chama Cidade dos Mortos no Cairo. 800 mil. Hoje o presidente atual ele está tentando tirar essas pessoas que já se acostumaram com aquilo lá. Gente, olha a mentalidade. É por isso que eu falo, tem muitas pessoas que se acostumam com a dor, se acostumam com a dificuldade. E Ok. param. Ok. Acho que aquilo tem que ser aquilo. Tem que ser aquilo lá. Não. Aceitar. Vamos. Saímos lá do Cairo, fomos até a fronteira entre Egito e Israel, onde fica o Monte Sinai, que é o monte onde Moisés subiu para orar, onde Deus deu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, né? Nós subimos lá também, subida incrível. São 4 horas e meia, 4, 5 horas de subida, muito cansativo. Mas, assim, a hora que tu chega lá no topo do Sinai Vale a pena. Meu Deus do céu, é uma experiência incrível. De toda da sua viagem, se eu perguntasse para você o que mais te marcou, você saberia? Sim, facilmente. Foi em Israel, assim, Israel todo tem muita história, mas teve 2 lugares que marcou para mim muito. O Rio Jordão, lugar no que Jesus se batizou, né? Não era exatamente o local, porque a gente não sabe se era aqui, ali, mas era o Rio Jordão, de fato era o Rio Jordão onde Jesus se batizou, onde Naamã, né, através do profeta, mergulhou 7 vezes e foi curado. Ali nós tivemos o batismo e 4 pessoas entregaram a vida para Jesus. Ali foi incrível, incrível a experiência que nós tivemos ali. Nós estávamos pregando a palavra e 4 pessoas entregaram a vida para Jesus. Mas o lugar que, assim, que for falar que é o top dos top, que me marcou, foi o Jardim do Getsemane. É onde Jesus orou, onde Judas entregou Jesus, que Jesus chegou ao ponto de suar sangue, estava com seus discípulos, com João, Pedro, Tiago e João, eles estavam dormindo e ali, aquele jardim onde Jesus ora, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ali era o jardim, e era ali. Não se sabe qual ponto que Jesus estava, mas ali Jesus estava há 2000 anos. Ele estava orando, intercedendo por uma dor, porque Jesus 100% homem, 100% Deus, ele estava naquele momento de muita dor, né, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E aquilo ali foi uma sensação muito incrível, porque nós levamos um violão e a gente estava com a nossa turma com 25 pessoas. E a gente começou a adorar a Deus. Teve um momento, e a gente começou a chorar. E quando a gente olhou na nossa volta, a gente estava num momento de adoração, a gente olhou na nossa volta, tinha pessoas, e eu nem sei que país que eram, mas várias pessoas que pararam à nossa volta e começaram a adorar a Deus. Elas não estavam entendendo, porque a gente está falando em português. Acho que a energia, eu ia falar isso. Né? Era tanto, a presença de Deus era tão grande ali. Alguns ajoelhavam. Assim, a experiência que nós tivemos ali, gente, de verdade, aquilo ali marcou para mim. Transcendental. Meu Deus, incrível se ver o poder de Deus. E a gente se entregou. E aquelas pessoas, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade em entender outras línguas, até consigo um pouco no inglês, mas ali a gente estava falando brasileiro cantando uma canção. Estavam falando de pessoas. De pessoas. Gente, foi incrível, você não tem ideia. E aí nós saímos de lá com essa mesma energia, com essa mesma graça, nós saímos de lá, fizemos a Via Dolorosa, onde que Jesus andou até chegar ao Monte da Caveira, né, onde que ele foi crucificado, nós subimos cantando, adorando. As pessoas paravam e ficavam olhando e falavam, meu Deus, o que esses loucos aí? Mas assim, foi um mover muito lindo. Muro das Lamentações, enfim. Mas o Getsemane foi o que mais marcou. Se falar assim, de todos, cada lugar nós tivemos uma experiência. Mas ali no Getsemane, gente do céu. E olha, desafio você que nunca foi de verdade aí. Tem uma experiência que vale muito a pena. Muito. Pra mim foi um divisor de águas. Eu tenho muito medo de avião. Todo mundo sabe. Lá na igreja eu sempre falo. Eu falo pra você, eu encaro facilmente de novo às 17 horas e meia de viagem, facilmente pra voltar lá. Fácil, máximo. Mas demais. Eu voltei apaixonado por tudo que eu vivi. Voltei apaixonado. A gente vê no teu olho. Não, assim, é uma coisa muito doida. É um amor incrível. Eu disse aqui nos bastidores, falei assim, eu amo a cidade de Piracicaba. Eu sou apaixonado por Piracicaba, eu amo o Brasil. Mas se um dia falar assim, você precisa sair do Brasil, mudar para algum lugar, eu vou para Israel. Olha. Diante de Deus. Que máximo isso. Olha, Graciana do céu. É assim, incrível. Eu quero que você me faça uma promessa aqui, ó. Bora. Você vai sair daqui hoje. Bora. Com uma data agendada, marcada, para você voltar. Eu volto. Porque foi tão
Assim, ele falou um monte, nós conversamos um monte, mas perto do que ele tem para passar pra gente, foi uma coisa tão superficial, porque ele tem muito para ensinar a gente. E eu acho que se você tem esse dom de estar dividindo, e a gente tem um canal de comunicação, onde a gente tem uma audiência muito bacana, e a gente sabe que existem pessoas através dessa lente que estão precisando de uma palavra. Com certeza. Né? A gente vai deixar todos os contatos dele, vamos deixar aqui no YouTube que você faz ao vivo? Tem o YouTube, né? O YouTube passa, todos os cultos passam o YouTube. Para vocês que querem conhecê-lo, para conhecer o culto dele, a palavra dele é diferenciado. Tenho certeza que vocês vão assim, ficar apaixonados como eu fiquei apaixonada. Gostaria e vou tentar ir mais vezes. Sim, que a gente tem uma correria e a gente tem que... Isso aí eu falo que dá uma resetada na vida da gente. Com certeza, é importante. A fé, ela é o alicerce da nossa vida, né, Graciana? Por exemplo, todos os pilares são construídos. Essa casa aqui, ela tem um alicerce, né? A gente olha a estrutura bacana, mas ela está apoiada em cima do alicerce. E o alicerce, muitas vezes, a gente não valoriza tanto. A gente não vai numa obra e diz, olha que alicerce bonito. Mas a gente vê quando a obra está pronta, porque os pilares, a estrutura foram colocadas sobre o alicerce. E o alicerce é a nossa fé. Essa é a nossa fé. A nossa fé, se ela estiver bem constituída, se ela estiver bem firmada, os pilares, vem o vento, vem a tempestade e a gente atravessa. A gente segue o jogo e continua caminhando. Muito obrigada por você ter aceito e eu quero você de novo. Mas com certeza, vamos sair com data marcada aqui. Eu falo demais. Grande beijo pra você, meu lindo. Obrigado, beijo pra vocês e até semana que vem com mais Shop Mix Podcast pra vocês.